Virgens do Senhor, bendizai para sempre o Senhor. Aleluia. Virgem serva de Jesus, tu segues o Rei que se fez servo. Virgens do Senhor, bendizai para sempre o Senhor. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos, peregrinos aqui presentes, aqueles que rezam conosco através da internet, celebramos a memória de Santa Beatriz da Silva, virgem portuguesa. Queremos pedir a sua intercessão por esta nação portuguesa, por todos aqueles que se colocam diante de Deus e querem consagrar essa sua vida. Coloquemo-nos com confiança na bondade, no amor misericordioso do Pai e peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes resplandecer na Virgem Santa Beatriz da Silva o altíssimo dom da contemplação e adornastes com a singular devoção à Imaculada Conceição da Virgem Maria, concedei-nos que, seguindo o seu exemplo, busquemos na terra a verdadeira sabedoria, para merecermos contemplar no céu a glória do vosso rosto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te aos olhos de todo Israel, para que saibam que eu estarei contigo, como estive com Moisés. E tu darás esta ordem aos sacerdotes que transportam a Arca da Aliança. Quando chegardes à beira das águas do Jordão, parai aí. Josué disse aos filhos de Israel: Aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus,
Depois continuou: por isto conhecereis que eu, Deus vivo, está no meio de vós, e expulsará da vossa frente os cananeus. Vereis a arca da aliança do Senhor, Deus de toda a terra, atravessar o Jordão à vossa frente. Quando os sacerdotes que transportam a arca da aliança, Senhor Deus de toda a terra, tiverem tocado com os seus pés as águas do Jordão, estas serão divididas, pois as que descem do alto ficarão paradas e formando um só bloco. Quando o povo saiu das suas tendas para atravessar o Jordão, já estavam à frente os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Logo que os portadores da arca chegaram ao Jordão, os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram na água. O Jordão transborda por todas as suas margens. Durante o tempo das ceifas, as águas desciam do alto, pararam e formaram um bloco até à grande distância, perto de Adamá, cidade vizinha de Zartã, enquanto as que desciam para o mar de Arabá ou o mar do Sal se escoavam completamente. O povo atravessou em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor mantiveram-se firmes no leito seco do Jordão, até que todo o Israel passou a pé enxuto para o outro lado do rio. Palavra do Senhor. Israel saiu do Egito, quando a casa de Jacó se afastou do povo estrangeiro. Judá tornou-se o santuário do Senhor, Israel o seu domínio. Viu e recuou, o Jordão voltou atrás. Os montes saltaram como carneiros, como cordeiros as colinas. Que tens, ó mar, para assim fugires, e tu, Jordão, para voltares atrás. Montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros. Aleluia, aleluia.
Trema a terra diante do Senhor, diante do Deus de Jacó, que transformou o rochedo em lago e a pedra em fonte de água. Aleluia, 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 aleluia. Fazei brilhar sobre mim a vossa face e dai-me a conhecer os vossos decretos. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Se meu irmão pecar, se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhes? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar as contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido, com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e eu te pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: Paga o que me deves. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: Concede-me um prazo e eu te pagarei. Ele, porém, não consentiu e mandou prender, até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então, o Senhor mandou chamar e disse: Servo mau, perdoei-te porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o coração. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, partiu da Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão.
Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, que sucede um pouco ao Evangelho de ontem, que ontem Jesus já falava nesse tema da correção fraterna, de estar aberto a acolher aqueles que nos ofendem, a ajudá-los a inserir novamente na comunidade, saber orientar sem ofender. No Evangelho de hoje, a partir de uma provocação de São Pedro, essa pergunta que fala do perdão, pergunta a Jesus até quantas vezes deve perdoar o irmão que lhe ofende. Pensava somente 7 vezes, como era descrito na lei, mas Jesus vai para além das 7 vezes. O Evangelho fala de 70 vezes 7, que a mesma coisa significa perdoar sempre. Ah, Padre, mas é difícil perdoar aqueles que nos querem mal, aqueles que fizeram mal contra mim, contra a minha família. Não consigo perdoar, guardo muito rancor no meu coração. Mas nós acabamos de ouvir esse Evangelho, que Jesus logo a seguir vai contar esta parábola do reino, para dizer que, se não perdoarmos o nosso irmão, que nos ofenderam de todo o coração, também não seremos perdoados. Não é perdoar da boca para fora, é mais profundo, é do fundo do coração, para dizer que não deve ficar nada. É claro que não vamos esquecer as ofensas, não vamos esquecer as maldades que fizeram contra nós. No entanto, o que é mais importante é ter a consciência diante de Deus que ofereceu perdão para aquele que ofendeu a qualquer pessoa e ofendeu a nós. Então, diante desta parábola, vemos que a ação do Pai, representada nesse patrão, é fundamental para que nós possamos também conhecer a gratidão e a misericórdia do nosso Deus. Jesus faz esta comparação, que a certa altura o patrão quis prestar conta com aqueles que estavam a dever. E Jesus faz esta associação com este homem que vai prestar a conta com aqueles que estão em dívida. Segundo aquilo que era costume, quem não tivesse condições de pagar a sua dívida, tinha que ser vendido com toda a sua família e os bens que possuía para poder pagar a dívida. Mas esse homem suplicou a esse patrão para que tivesse misericórdia dele e desse-lhe um prazo. Mas Jesus mostra que o patrão foi além do prazo. Na verdade, não deu prazo nenhum. O patrão perdoou toda a sua dívida. E depois, o que acontece? É o que muitas vezes acontece com alguns de nós, que vamos nos confessar. Recebemos porque queremos a misericórdia de Deus, mas quando dali saímos, muitas vezes fazemos os mesmos erros ou até piores. Quando esse homem encontra um companheiro que também lhe devia, e ele saía daquele encontro que tinha sido perdoado, sufocou o seu companheiro, pediu que lhe pagasse, e ele também suplicou que desse um prazo. Mas ele já não agiu como o seu patrão. Preferiu metê-lo na prisão até que pagasse tudo aquilo que devia. Então volta outra vez à presença do seu patrão, que vai lhe chamar a atenção e vai chamar esse servo de servo mau. Eu perdoei-te toda a tua dívida. Tu também não devias perdoar também o teu companheiro? Um dia, meus irmãos, também nos encontraremos
diante do Senhor, para também prestar contas de tudo aquilo que Ele confiou a cada um de nós e de tudo aquilo que Ele também ofereceu. Confiou a administração dos bens desse mundo, confiou-nos a administrar as nossas famílias, administrar aquilo que recebemos para também compartilhar e ajudar aqueles que precisam. Confiou-nos tantas outras coisas, até mesmo para vivermos como filhos dele. Como nós vamos nos apresentarmos diante desse Senhor? Será que também não vamos implorar a sua misericórdia? Qual será a resposta de Deus? Nós somos desafiados a também fazer como esse patrão, olhar para além, mais profundamente, e perdoar de todo o coração aqueles que nos ofenderam. Sabe por quê? Porque a justiça maior vem de Deus. Entreguemos nas mãos dele aqueles que fizeram mal contra nós ou que continuam a fazer. Deixe a justiça de Deus agir, porque a justiça de Deus, como nós já sabemos, pode tardar, mas não falha. É importante confiar no Senhor, colocar nele a nossa esperança. Outro ponto importante da nossa liturgia de hoje fala-nos do novo quadro do povo de Deus. Depois que ontem ouvimos que Moisés viu a terra prometida, mas não entrou nela. Acabou por morrer antes de entrar na terra que Deus tinha prometido aos seus descendentes, aos nossos pais. Agora, a missão passou-se para Josué, que segue à frente desse povo de Deus, com o mesmo espírito de Moisés, para poder conduzir o povo a entrar nesta terra onde corre leite e mel. Só que agora podemos ver aqui que uma comparação. Moisés libertou o povo do Egito, da escravidão para a liberdade. E agora Josué, junto ao povo de Deus, ultrapassa o rio Jordão a pé enxuto, como também Moisés fez com o povo de Deus atravessar o mar a pé enxuto. Mas aqui o protagonista não é Josué, o protagonista é a Arca da Aliança. Por quê? Porque a Arca da Aliança era o sinal da presença de Deus no meio do seu povo. E esta arca passou-se à frente carregada pelos sacerdotes, que ao tocarem na água, também o rio abriu-se, permitindo com que o povo também passasse agora para aquela terra prometida que Deus ofereceu aos nossos antepassados, aos nossos pais. É importante vermos esta imagem e ver a importância de que, para podermos enfrentar os nossos problemas e desafios, não basta confiar nas nossas forças, não basta confiar nas nossas capacidades, mas na presença de Deus que caminha conosco. Deus prometeu caminhar com o seu povo e se faz presente em nosso meio através do seu Espírito. Por isso é que nós devemos cada vez mais querer essa intimidade com o Senhor. Essa intimidade que é capaz de fazer com que nós percebamos que o Senhor nunca nos abandonou, que caminha conosco. E nós enfrentaremos as nossas dificuldades e problemas quando nós percebemos a sua presença e colocarmos nele a nossa confiança e esperança. Celebrando a memória de uma santa portuguesa, uma santa virgem de grande dignidade, tem muito a nos ensinar sobre a doação da sua vida para servir a Deus, para também se colocar em oração em função do reino de Deus. Santa Beatriz fundou um mosteiro, uma congregação, que alguém conheça, não é? Quem já foi na sua terra de origem, em Campo Maior, pode ir lá visitar o mosteiro que ela ainda ali viveu. E conhecer um pouco da sua história seria importante, porque apesar de ter nascido em um seio da nobreza, procurou sempre viver com o coração voltado para Deus e desapegado das coisas do mundo. Porque para ela o mais importante
era servir a Cristo. O mais importante era doar a sua vida para o serviço do Reino de Deus, mesmo que seja encerrada dentro de uma clausura, experimentando a liberdade do coração, a liberdade do amor de Deus, para assim rezar em função da libertação de todo o povo também do pecado. As orações daqueles que vivem nos mosteiros, sobretudo os que vivem ali encerrados, é importante vermos que a importância da oração também tem suas ações. Não é o fato de alguém viver ali para fugir da realidade do mundo, mas é pelo contrário, é para ali combater melhor. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus e temos intimidade com Ele, mais nós somos fortes, não só por nós, mas também pelos outros. Roguemos então a intercessão desta Santa Beatriz da Silva, para que interceda pelo povo português, para que permaneçam firmes na sua fé e procurem cada vez mais a intimidade com o Senhor, através da meditação da palavra e da oração contemplativa. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Jesus avisa-nos de que não há comunidade sem atritos. Elevemos, por isso, as nossas orações a Deus Pai, que é maior do que o nosso pobre coração e pode abrir ao perdão e ao amor sem limites. Digamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o Papa, os bispos e os presbíteros saibam acolher os penitentes a que eles acorrem e perdoar-lhes em nome de Jesus os seus pecados, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens que acima de tudo creem em Deus, olhem para o mundo e aí vejam com os olhos da fé prodígios semelhantes aos que sucederam no Jordão, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, oremos. Para que os crentes que olham a vida como um milagre saibam cantar um cântico novo que alegra a alma daquele que ama o Senhor, oremos. Para que os homens, as empresas, os países ricos perdoem as dívidas aos que não podem pagar, mesmo que isso lhes traga alguns prejuízos, oremos. Para que entre os membros da nossa paróquia ninguém proceda como aquele servo do Evangelho que não teve compaixão do companheiro, oremos. Senhor nosso Pai, acolhei estas orações e permiti que não sejamos semelhantes ao servo ingrato, que foi perdoado, mas não soube perdoar. Por Cristo nosso Senhor.
Oremos, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, esses dons que humildemente vos apresentamos e concedei por intercessão de Santa Beatriz, que oferecendo-se a vós de todo o coração, também nós, neste sacrifício, nos transformemos numa oblação viva, santa e agradável aos vossos olhos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte, ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho. Celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faza isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos,
que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em Nós sabemos que passamos da morte à vida, porque nos amamos como irmãos. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece
ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Oremos. Alimentados pela participação deste divino sacramento, humildemente vos pedimos, Senhor, que por intercessão de Santa Beatriz da Silva, sintamos neste mundo a suavidade da sua sabedoria e nos saciemos com as delícias eternas na pátria celeste. Por Cristo nosso Senhor. Passo agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. A hora bendiga os objetos religiosos. A noblesse religiosos objetos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Então desejo a todos vós um bom almoço, um bom retorno para as vossas casas, as bênçãos de Deus, a proteção de Maria, e não esquecendo hoje aquilo que o Senhor nos convida no Evangelho, de oferecer o perdão àqueles que nos ofenderam. Peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.